Graças e paz, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as festas do Eterno, né? Um tema muito importante. Está passando já quase ao encontro da festa de Pêssar, né? Que vai acontecer em abril. Então, nesse período do ano, eu sempre gosto de estar fazendo um vídeo, falar um pouquinho sobre as festas do Altíssimo, ok? Preparei aqui hoje para vocês algumas imagens, algumas informações que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, vamos começar falando sobre como que os judeus, eles, é, como que os judeus eles veem o dia, ok? Da onde que eles tiraram a forma em que eles veem e observam o dia? Então, é de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 5, que diz: chamou Deus a luz de dia, as trevas chamou de noite, tá? O que nós queremos estar falando aqui é sobre esse aqui, ó. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, se nós pegarmos a referência de Strong, a palavra manhã em hebraico, tá? Eu já trouxe aqui para vocês, é boker, tá? Em hebraico. Então, para manhã é boker. E aí, olha, essa palavra significa manhã, referindo-se ao fim da noite, ok? Referindo-se à chegada da aurora, referindo-se ao início do nascer do sol, referindo-se ao início do dia, ok? Então, Deus ele separa o dia em um período de manhã, que na verdade traduzido seria o período de claridade, e o período de tarde. Só que veja a sequência aqui no texto. Houve tarde, então o início do dia ele é contabilizado por Erev, em hebraico, Erev. Yeref, tá? Ao anoitecer, noite, pôr do sol. O anoitecer, pôr do sol, noite, tá? Então, houve Eref e houve Boker, certo? Então, o Gênesis narra o dia assim. Então, um dia para Deus foi definido como começa com tarde, termina com manhã. Dois períodos, tem que ter dois períodos, tá? Bom, o dia começa com o pôr do sol, certo? Termina no pôr do sol. Um dia tem dois ciclos principais, ok? Meia parte clara, meia parte escura. Então, assim, se fosse fazer um resumo do que é um dia, nós teríamos uma parte clara, uma parte escura. Quando se inicia um dia? Assim que o sol ele se põe, tá? Assim que o sol se põe. Ó. Estão vendo aqui? O sol se pôs, né? Aí um novo dia se inicia. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, ok? Gênesis capítulo 1. Bom, por que o dia começa nas trevas? Porque no princípio só existia a escuridão, tá vendo? Então, olha, quando a terra foi criada, no primeiro dia, já havia trevas, tá? As trevas já existiam. Essas trevas ela ficava sobre a face do abismo. A terra toda era um abismo, que não tinha forma. E havia águas. Então havia duas coisas, olha. Havia trevas, havia água e havia abismos, tá? Duas não, três. Esses aqui são os três elementos que a Bíblia fala que já existia antes da criação da terra. Então a terra não foi tirada do zero, tá, gente? Claro que lá em Provérbios 8, lá explica mais sobre isso, mas Gênesis, né, a narrativa de Gênesis não conta, não narra o princípio do princípio mesmo. Ele está narrando já baseado de um ponto já,
que lá em Provérbios capítulo 8 lá é anterior a esse ponto. Então, se fosse pegar do começo mesmo, teria que pegar o Provérbios capítulo 8, né, verso 20 adiante ali, e colocar na frente ali, que explica melhor o que aconteceu. Tem alguns detalhes, né? Por exemplo, o abismo, as águas, né? Tudo isso lá em Provérbios fala que Deus criou também. Então, não é que Deus não criou a água. É que no Gênesis capítulo 1, 2, já existia água, já existia trevas, já existia abismo. Ok? E a terra também, porque a terra estava sem forma, mas ela estava ali. Embora ela não tinha uma forma, né? Ela não tinha sido moldada nem nada, mas estava tudo ali já. Então, Deus tinha feito tudo. Okay? Então, o Gênesis mesmo não é o princípio do princípio, é só apenas o ponto de partida de que Deus pega para moldar a terra. Porque já tinha já todas as bases que ele precisava. Já tinha o abismo, já tinha as águas, já tinha a terra, né? Só não tinha a luz. A luz ele teve que fazer no primeiro dia, tá bom? Então, a pergunta que eu fiz é: por que o dia começa nas trevas? Porque no princípio só existia a escuridão, certo? Então, quando Deus ele faz o dia, ele traz essa realidade, tá? Então, aqui, olha, a gente pode dividir o dia em algumas fases, ok? Então, o dia e suas fases. Então, o dia sempre começa na escuridão, ok? Então, teve um pôr do sol, o sol sumiu e escureceu, começou um dia. Aqui é chamado, né, de início do dia. E isso acontece por volta das 18 horas, mais ou menos, tá? Um pouco mais, um pouco menos, depende. Então, quando o sol se põe para Deus, fica um período ainda de cerca de 30 minutos, 26 minutos, 25, depende, de um período que a gente chama de um período que ele não é nem noite nem dia, tá? Então é conhecido como aurora na parte da manhã e crepúsculo na parte da noite, que ela é um período que já não tem o sol, mas também ainda não é de noite, ok? Não é nem de noite nem de dia, é a viração do dia, exatamente, a viração do dia, tá? Esse período aqui é a viração do dia. Existe uma viração também da luz para as trevas, que aí é a alvorada da manhã, certo? Então, você começa o dia quando o sol se põe, fica tudo escuro, definitivamente tudo fica escuro, tá? Então, a tardinha, essa tardinha que eu tô mexendo aqui no cantinho, é do outro dia, tá? Do dia anterior. Mas vamos supor que não tem esse início aqui, tá? Esse aqui seja o primeiro dia da criação. Então, não considere esse ponto, tá? Como se que fosse tudo escuro para trás, tá? Já começou escuro, tá? O primeiro dia já começa escuro, né? A Bíblia não fala isso? Então, no segundo dia, não, mas lógico que esses dias não eram os dias da criação. Estou falando do dia depois que começou a existir os luzeiros, né? Porque, não sei se vocês sabem, lá em Gênesis, capítulo 1, lá fala que os luzeiros veio a existir no quarto dia. Então, antes do quarto dia não tinha nem lua, nem sol, nem estrelas, tá? Então, essa explicação aqui que nós estamos dando, embora a gente use a criação para explicar, mas você tem que entender que tem relação aos dias depois que os luzeiros foram criados, tá? Eu vou explicar um pouco melhor. Então, é os nossos dias atuais. Então, você tem aqui um período da manhã, que também não é noite, também ainda não é dia, porque o sol ainda não apareceu, tá? E aí você tem, sim, o nascimento do sol, ele vai reinar perante o céu, ele vai de um ponto ao outro, tá? Nesse período todo aqui, nós chamamos de dia também. Só que a gente não pode confundir esse período aqui de claridade, que é chamado de dia, às vezes, na Bíblia, com o período geral também, que a Bíblia chama de dia, tá? Então, a diferença na Bíblia, do ponto de vista bíblico, de o dia, que é o período todo, manhã e noite, manhã e noite, né, parte clara e parte escura, junto com seus respectivos períodos de indefinição e virada. E também você tem o dia com uma parte clara, ok? Então na Bíblia também refere-se às vezes dia apenas à parte clara, não à parte escura. Às vezes a Bíblia tem esse contexto, tá bom? Então, ó, aqui começa o dia, escureceu completamente, né? Aqui ainda a gente está em dia, e olha que é 5:30 da tarde, né?
Daqui a pouco, ó, já não tem mais sol, tá? Mas ainda também não é noite. Então, na forma de vista bíblica e judaica, ainda nós estamos num dia, ainda não começou outro dia. Assim que escurecer totalmente, o sol foi embora, escureceu totalmente, aí já começa o outro dia, que é esse ponto aqui, ó, tá? Então o dia começa aqui, ó. O dia começou, aí tem a parte da noite, então o dia sempre vai começar de noite na Bíblia. Aí depois tem a parte do amanhecer, tá? E aí depois você tem o dia todo, e aí você vai começar a ter o quê? O pôr do sol, tá vendo? O sol começa a baixar. E vai chegar uma hora que vai ficar igual aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, tá? Vai ficar indefinido. O sol já saiu do horizonte, você não consegue mais vê-lo, tá? Não é noite ainda, porque ainda você vê a claridade do sol, mas também já não é dia. Então, esse período aqui é o período da viração. É o período entre os dois dias, tá? É o período que separa um dia do outro, porque aqui já começa outro dia, tá? Então, aqui termina o dia, esse dia aqui, ó, de 24 horas, ele termina aqui, ó. Ele começa aqui por volta das 18 horas e termina aqui por volta das 18 horas também, tá bom? Então, vocês entenderam como funciona o dia na Bíblia? Né? Vamos voltar lá naquele primeiro texto. Aqui, ó. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Então, ó, no primeiro dia teve dois períodos, tarde e manhã, ok? Então, é importante saber disso, porque lá, quando Jesus Cristo morre, ele fala que o Filho do Homem ficaria morto 3 dias e 3 noites. Então, o que é 3 dias e 3 noites? 3 dias, no nosso ponto de vista, né? Que a gente fala a parte clara e a parte escura, para nós tudo é um dia, né? 24 horas é um dia. Na Bíblia, não. Na Bíblia, ela às vezes refere-se, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Somente a parte da noite ou somente a parte do dia, tá? A Bíblia às vezes refere-se a isso. Jesus Cristo falou que ele ficaria morto 3 dias e 3 noites. Quer dizer, se você for pegar 3 dias e 3 noites, vai dar 3 dias, né? De 24 horas. Mas se a pessoa não saber disso, ela vai achar que é 3 dias mais 3 noites. Então dá 6, né? Então não dá certo. O correto mesmo, então, é entender que o 3 dias são um período completo, tá vendo? Dia e noite. É três vezes isso, que é 3 dias, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui ó, a gente tem o exemplo, né, de como que o dia ele acontece. Vou abaixar aqui um pouquinho. Ó, aqui você tem que o dia já começa escuro, aí tem a lua, as estrelas, né? Aí depois de madrugada, quase de manhã, tem a alvorada, certo? Aí vem a estrela da manhã, que é o sol, tá? Aí ele surge, aí tem um período de claridade, certo? Esses períodos, eles só são iguais ou próximos de ser igual no equinócio, tá? No equinócio de primavera. E depois você vai ter aqui mais um período aqui que vai escurecer, vai ficar meio indefinido se é dia ou se é noite. Esse aqui significa, esse aqui marca que é o fim desse dia aqui, ó. Quando você vê isso aqui, olha, a parte da tarde, né, que já não tem mais sol, mas ainda é dia, mas está para começar a noite, então você sabe que o fim desse dia está próximo, na Bíblia, tá? E os judeus até hoje eles seguem isso. Então, ó, aqui eu trago uma gravura para vocês, como vocês estão vendo aí, que o calendário judaico é unissolar, né? O que é um calendário unisolar, lunisolar? O calendário lunisolar é o calendário lunar e solar ao mesmo tempo, né? Nós temos o calendário solar, tá? Nós seguimos o calendário solar, com 365 dias e de 4 anos tem um ano bissexto, que acrescenta um dia. Os judeus, eles não seguiam esse calendário, tá? Então, ó, como vocês podem ver aqui, eles se guiavam por quê? Pelo sol, certo? E pela lua. Por isso que o calendário chama lunisolar. É um calendário que ele era baseado no sol e na lua.
Para que servia esses calendários? Era só para situar o povo no tempo? Não, é para fazer com que as pessoas soubessem quando teria os períodos, né? Que são 4 períodos que existem no mundo. Quais são eles? Primavera, verão, outono e inverno, né? O mundo, em todos os lugares, a gente vai ter essas características. Lógico que nos polos você vai ter polo sul, polo norte, né? Como eles falam, você vai ter ali, às vezes, não vai fazer muita diferença, né? Vai parecer tudo inverno, mas existe sim certas diferenças, tá bom? Mas em todo o território, né, mais distante dos polos, você vai ter ali uma parte às vezes mais fria, às vezes outra mais quente, né? Quem mora na linha do Equador, por exemplo, eles vão perceber mais esses extremos. Quem mora mais para os polos norte ou sul, normalmente vai ser mais frio, né? Vai ser mais frio e o inverno vai ser mais frio e o verão vai ser menos quente. Nos polos do Equador, geralmente, os invernos não são tão frios e o verão é muito quente, né? Bom, existe uma explicação científica para isso, né, no modelo científico atual, que nós conhecemos, qualquer um conhece, e também existe uma explicação para isso na cosmologia bíblica, tá? Então, eu não vou entrar nessa questão hoje, né? Mas existe explicação para os dois modelos, tá? Tanto o que a Bíblia apresenta quanto o que a ciência apresenta, certo? Por que esses eventos acontecem? Nesses dois modelos, os motivos são diferentes, mas o efeito é o mesmo, tá? Nos dois modelos vai ter verão, vai ter primavera, vai ter inverno, né? Nos dois modelos. Só que os motivos são diferentes, tá bom? Vamos lá. O calendário judaico é lunisolar, o que significa que se é baseado na lua, né? Qual que é a matriz de toque para eles? A lua, ela possui 4, né? Olha que interessante, são 4 estações e a lua, ela apresenta durante um período de um mês 4 faces diferentes, né? A gente chama de 4 estações da lua, tá? Então, nós não vamos aqui não é aula de ciência, lógico, né? Mas espero que vocês saibam, né, quais são as fases da lua. Eu creio que sim. Então nós não vamos entrar, mas é lua cheia, lua nova, crescente e tal. Vocês sabem. Bom, veja o que Gênesis fala sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar lá, né? Olha só que interessante. Eu tô lendo aqui, mas eu tô conseguindo ver, tá, gente? Ó, disse Deus, Gênesis 1:14. Haja luminares na expansão, né? Raquia, expansão dos céus, tá? Para haver separação entre o dia e a noite. Então, olha só. Lembra que eu estava falando com vocês disso aqui? Tá vendo? Dia e noite. Então, para Deus, é importantíssimo o ser humano diferenciar dia e noite. Por quê? Porque todas as coisas que vão envolver as festas do Eterno, as profecias, tem a ver com o período de noite, tem a ver com o período de dia. E tem a ver também com as transições dos períodos, tá? O nascimento e o pôr do sol. Então é importante as pessoas saberem que os luminares, né, lua, sol e estrelas, mas especificamente sol e lua, eles foram criados não só para iluminar a Terra, mas um dos objetivos, né, também que veio agregando com o fato de ser luminares, né, só o fato de eles ser luminares, o objetivo principal é iluminar, certo? O Sol principalmente, a Lua nem sempre ela vai iluminar, mas porque ela também precisa de ser o que? O segundo ponteiro do relógio, né? O Sol é o primeiro e a Lua é o segundo, ok? Então, se é um relógio, para você saber contar um período, sabe? Um ciclo, então você precisa de pelo menos 2 ponteiros, tá? E Deus dá esses 2 ponteiros. O grande é o Sol, né? Que ele também tem variações, ok? Nós sabemos disso.
ele gira eles falam trópicos, né? Trópico de Capricórnio, o trópico do Equador. Então ele tem também uma diferenciação, né? No ponto de vista da visão humana, vamos dizer assim. E a Lua também, ela gira, né? Ela passa no céu, e aí ela é o segundo ponteiro, e ela dá mais precisão ainda na observação para se identificar uma virada de mês, tá? Olha que interessante. Então é como se Deus tivesse criado um grande relógio na cabeça da gente, né? Ninguém saiba observar o céu e a lua fica perdido no tempo. Ele sabe quando é um mês por outro. Talvez ele se perde assim, né? Que dia da semana é? Talvez ele se perde, tá? Mas ele consegue identificar quando um muda de mês, tá? Por quê? Porque existe uma lua que é chamada de lua nova, que ela, pelo menos no calendário de Deus, né, da Bíblia, no calendário dos homens isso não tem nada a ver, tá? Mas no calendário de Deus, o que marca o mês iniciando sempre é a lua nova, ok? Então, eles conseguem ver, né, que começou um mês quando chegou mais uma lua, ok? Não só por isso também, mas outros fatores, né? Por quantas vezes, né, que a lua, eles contam, né, quantas luas que tiveram, a forma que elas estavam. Então isso é muito comum, tá? Então, baseado nisso, que o Sol e a Lua servem para marcar sinais para tempos determinados e para dias e anos, tá? Então, esses sinais, eles marcam dia, que é a separação do dia e da noite. Então, um dia, todo mundo sabe quando termina um dia, né? Biblicamente falando, ele vai contar assim, né? Ele vai começar a contar. Escureceu, então começou o dia. Aí depois no outro dia escureceu de novo, começou outro dia. Então, o dia sempre vai começar quando escurece, tá? E aí, então ele consegue diferenciar o dia da noite também, porque o sol aparece, né? A lua, seja qual seja a forma dela, vai embora junto com a escuridão e o sol aparece. Às vezes até eles ficam aí no céu, sabe? Mas o sol a luz é tão grande do sol que ofusca, né? A gente não consegue ver. Mas já, às vezes a gente consegue perceber o sol, né? E a lua, assim, durante o dia. Agora, uma coisa que eu nunca observei, e talvez, não sei se isso é possível, mas eu pelo menos eu nunca vi, né? E nem sei se isso é possível acontecer, do sol aparecer à noite. Isso aí eu nunca vi. Agora, a lua aparecer de dia eu já vi, tá? Eu já vi, já comprovei, né? E também nunca estudei sobre isso. Então, é uma coisa até interessante que depois até vou dar uma olhada. Mas eu nunca vi de noite, começou a noite e depois o sol aparece, sem respeitar pelo menos as horas mínimas ali, 10, 11 horas, né? Então sempre vai ter assim, um período de escuridão e depois vem o sol, tá? Vamos lá. Então, vamos agora exemplificar tudo isso que a gente está falando aqui, porque já que nós estamos já entrando nesses pontos aí de contagem de data e tal, a gente precisa falar sobre isso aqui, ó, menorá, sabe? Menorá. Menorá é um instrumento sagrado que foi mandado, né? Deus mandou Moisés construir. Na verdade não foi Moisés que construiu, né? Tinha lá os artífices lá que construíram, tá? A menorá. E a instrução era que tivesse 3 braços de um lado, 3 braços de outro e uma haste no meio, tá? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 braços. Isso aqui, gente, essa menorá aqui, isso aqui é como se fosse um, uma chave para você entender um monte de coisa. Deus, ele fala um monte de coisa com essa menorá. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Na Bíblia, a menorá, ela pode representar os 7 dias da semana, tá? Ok? 7 dias da semana. Pode representar as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Pode representar os 7 Espíritos de Deus, tá? A Bíblia também fala sobre isso. Isaías, 7 Espíritos de Deus que está sobre Cristo. E ela pode representar também, por último, as 7 festas do Eterno. O Eterno, quando ele fez um pacto com Israel, ele também transmitiu
que haveria 7 festas, certo? 7 festas. E é engraçado que aquilo que eu falei para vocês dos dias, o Shabat, que é o 7º dia, é o dia do descanso, tá? Então tem uma correlação entre a Menorá, os dias criativos, né? Os dias criativos. Por exemplo, no 6º dia o homem foi criado, certo? Na sexta festa, qual que é a sexta festa do Eterno? A festa de arrependimento, que nós vamos falar aqui, tá? Então, olha só, há uma correlação com tudo isso aqui, ok? Eu só estou citando esse exemplo, tem outros que a gente pode fazer, né? Olha só, então, vamos falar aqui, então já que nós explicamos a Menorá, que ela é multi-significado, tem um multi-significado, tá? Essa Menorá aqui também, ó, ela representa, não, ela fazia mesmo esse papel, né? De iluminar o Santo e o Santíssimo, ok? No caso, mais é o Santo, né? Porque o Santíssimo só entrava uma vez por ano. Mas o Santíssimo entrava uma vez por ano. O Santo, ele ficava o tempo todo. É lógico que tem velas, tá, pessoal? Porque isso aqui é uma menorá mais moderna. No passado era tipo um óleo que se jogava aqui, ó. Entendeu? Então, esse óleo queimava e acendia. Os sacerdotes, não precisa ser só o sumo. Os sacerdotes tinham que entrar no santo todos os santos dias, né? Para poder fazer o quê? Qual que é o serviço sacerdotal? Limpar o óleo, que às vezes ficava preto, né? Essas coisas tudo assim. Então eles limpavam, colocavam óleo novo, porque o santuário, né? O santo, ele não podia ficar escuro. Então qual que era a única fonte de luz dentro do santo? É isso aqui, tá? Era isso aqui. E isso tem um significado muito profundo em tudo que a gente vê na Bíblia. Inclusive o Messias, ele se manifesta exatamente em 7 maneiras, por meio das 7 festas. Tanto na sua primeira vinda, que contempla as 4 primeiras, quanto nas suas 3 últimas festas que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir, tá? Nós vamos ver isso. Então os dias bíblicos, né? Cada nome desse aqui em hebraico, tá? Com a escrita em hebraico, representa um dia, tá? Então, ó, Yom Rishon, que é para nós o domingo, tá? Domingo é uma nomenclatura não judaica, tá? Não tem a ver com o judaísmo, mas a gente entende como domingo, que é o primeiro dia da semana. O domingo, né? O Yom Rishon, Yom é dia, tá? Yom Rishon é o primeiro dia, tá bom? Aí depois tem o segundo dia, Yom Sheni, tá? Yom Sheni para nós seria segunda-feira, ok? Segunda-feira. Depois vem o Yom Shilishi, que é o terceiro dia, que para nós é a terça-feira. Até que segunda e terça até combina, né? Quarta, quinta e sexta. Só o domingo mesmo que tinha que ser primeiro, né? Alguma coisa ligada a primeiro, não domingo. Eu nem sei por que é domingo, né? Depois eu posso também pesquisar, não sei. Depois tem o Yom Revi. Eu não sei se é assim que se pronuncia certinho, mas vocês estão vendo aqui a quarta-feira, que é o quarto dia. Yom Shamishi, né? Ou Hamishi, né? Tem o som de R. Hamishi, que é o quinto dia. Depois vem Yom Shishi, que é o sexto dia. E por último vem o Shabat, né? Que significa literalmente descanso, tá bom? Descanso. Então a semana em hebraico é chamada, né, de Shavua. A semana em hebraico é chamada de Shavua, que é 7 dias. Tá? A semana é 7 dias. Aí você tem também, ó, você entendeu que tem um ciclo de 7. Deus fixou a semana num ciclo de 7. E durante o ano ele fixou também 7 festas, tá? Então o que nós temos aqui? Deixa eu tirar aqui, né? Aqui, ó. 7 festas que o Eterno ele estabeleceu, tá? Então, quais são essas festas? Então, vamos lá. Pêssar, Páscoa. O significado, passar por cima.
Por quê? Porque o anjo passou por cima da casa dos judeus e manteve os judeus, né, hebreus, vivos, os primogênitos. Em comparação, passou em cima da casa dos egípcios e todos foram mortos. Então essa celebração, ela lembra a libertação dos filhos de Israel do Egito, quando o anjo, né, da morte passou as casas dos hebreus marcadas com o sangue do cordeiro, poupando os seus primogênitos. Então essa é a primeira festa, tá? Pêssar, Páscoa. Depois você vai ter a festa dos pães, Ázimos, né? Hamagsot, né? Hamagsot, em hebraico. Hag Hamagsot, que é pão sem fermento, tá? Literalmente essa tradução. Então essa festa é celebrada imediatamente após a Páscoa, durante 7 dias, onde se come pães sem fermento, matzah. O pão sem fermento é matzah, para lembrar a pressa que eles tiveram em deixar o Egito, ok? Então, o primeiro dia do matzah foi o dia em que os filhos de Israel saíram do Egito. Qual que era o tema ali? Eles levaram, né, trigo, e eles não tinham tempo de fazer aquele trigo fermentar. Então eles levaram o trigo, né? Então, primeiro dia, né, possivelmente na manhã ali, já no dia 15 de Nisan, que eles estavam com fome ali para tomar o café da manhã deles, eles foram lá e assaram aquele trigo com água, né? Mistura o trigo com água, faz aquela massa, né? Estica um pouquinho e deixa no forno, sai aquele pãozinho mais duro, crocante, quebradiço. Não é um pão que tem fofinho, nada disso, gente. Esses vídeos que vocês veem na internet de Jesus partindo pão, aquele pão fofinho, né? Que é mentira, tá? Não é o contexto bíblico, não. O pão tem que quebrar. Daí, você tem a terceira festa, né? Que é a festa das primícias, tá? Aqui tá falando que é Yom HaKippurim. Só que a Bíblia, ela fala que depois, né, do Shabat, que começa logo, sempre logo, no dia 1º dos pães, né, então todo início de festa, porque a festa da Páscoa, embora a gente fale que a Páscoa seja o matar o cordeiro, né, e se alimentar dele, muita gente, muitas pessoas, eles vinculam a Páscoa apenas a isso, mas na verdade não, a Páscoa é o período inteiro, que inclui a Páscoa mesmo, que é a primeiro ato, vamos dizer assim, ritualístico, né, daquela festa, certo? Começa com a morte do cordeiro e o jantar do cordeiro. Depois, no outro dia, por 7 dias, vai ter o quê? Os pães não fermentados, que também faz parte da festa da Páscoa. Embora ela seja uma outra festa, mas ela está embutida na festa. Por isso que, às vezes, você vê alguns judeus falando, né, da semana da Pêssar, né, que ela inclui tudo isso aí. Que ela vai incluir a festa dos pães e vai incluir também a festa das primícias, que todo dia primeiro da festa da primícia, de acordo com a Torá, era um Shabat, tá? Era um Shabat. O primeiro e o último dia. Então era Shabat no primeiro dia, e no fim da festa, né, no fim do ciclo dos 7 que o Eterno mandou guardar da festa dos pães sem fermento, também era um Shabat, tá? Então tinha 2 Shabat aí, que eram um Shabat além dos Shabats semanais, tá? Que na semana sempre tinha um Shabat, né? Não tem sempre um sábado na semana? Então acontecia às vezes de ter um Shabat de festa e um Shabat semanal, entendeu? Então às vezes eles ficavam muito perto, então eles chamavam de Shabat e Shabaton, né? 2 sábados, o grande sábado, que era um sábado mais prolongado. Às vezes com um dia entre eles, né? Que aqueles judeus mais rigorosos também descansavam, não fazia nada nesse dia entre eles. Às vezes eles coincidiam, né? Do Shabat do dia 15 de Nisan, bater numa quinta-feira, né? Na sexta-feira, e logo depois no sábado, no Shabat também tem outro Shabat, então é dois sábados ligados, né? Praticamente. E assim vai. Então vocês entendem que poderia ter semanas com 3 sábados, né? Uma semana só poderia ter 3 sábados, né? Os 2 Shabats da festa e o Shabat da semana. Isso era perfeitamente normal. E isso é interessante saber porque quando você vai analisar os relatos, né, dos evangelhos,
às vezes a referência é Shabat, Shabat, Shabaton, e você fica perdido ali, aqui, peraí, é sábado semanal? Porque lá não faz essas discriminações. Lá não fala, ó, é o sábado semanal, né? Não fala. Aí você tem que discernir com o contexto. Ah, então quer dizer que estava o dia da preparação? Então no outro dia é Shabat de festa. Mas pode também, por exemplo, se o dia da preparação cair numa sexta, vai ser o Shabat da festa, também vai coincidir com o Shabat da semana. Então vai ser um Shabat só. Então é um Shabat normal, não é um. Além de ser. Lógico que não é normal, porque era o Shabat da Pessa, né? O início da Pessa. Então sempre é um Shabat especial. Mas não, ele não prorrogaria tanto. Então não era um Shabat Shabaton. É um grande sábado, não era um sábado quando acontecia isso. Bom, vamos continuar aqui. Então você tinha ali a primícia, né? E ela acontecia logo, né? Olha, celebrada no terceiro dia após Páscoa, onde os primeiros frutos da colheita são oferecidos. Parece que eu tinha lido, pessoal, em algum lugar que era logo depois do Shabat, né? Que era o primeiro dia lá dos pães asmos, né? Então, pode ser que está referindo-se a isso, né? Porque o jantar de Pêssar, né? O processo ritualístico começa no dia 14, tá? Então aqui no dia 15 já é 2 dias e aqui nesse dia já é o terceiro, por isso que você está falando terceiro dia após Páscoa, certo? Então conta a Páscoa, conta o Shabat, né? E depois, porque tem um texto bíblico que ele é claro ao falar exatamente isso, tá? Hoje eu não estou trazendo muita referência bíblica não, mas você sabe que geralmente eu trago, né? Mas hoje o objetivo não é esse. Então o que eles faziam nessa festa aqui? Yom HaKippurim, primeiros frutos. Então, celebrado no terceiro dia após a Páscoa, onde os primeiros frutos da colheita são oferecidos ao Senhor como um sinal de gratidão pela colheita. Então, gente, neste período aqui, olha, estava começando a brotar os frutos. Por quê? Porque estava aqui, ó, nesse período aqui, ó, sempre começa a primavera, tá? Primavera começa na Páscoa, tá? Sempre que a Páscoa existe a Páscoa lá em Israel, é porque está no mês da primavera. Então começam então as colheitas, né? E essas colheitas, elas vão ter os seus primeiros frutos. Os primeiros frutos, logo no terceiro dia após a imolação do cordeiro, era necessário que o sumo sacerdote subisse, né? No caso ali ao templo, e oferecesse os primeiros frutos como sacrifício no templo, tá? Existe todo um ritual que lá na Torá explica, né, como que eles deviam fazer. Isso aí provável que os judeus estavam gratos pela colheita que Deus havia dado para eles. Essa festa aqui, olha, a festa de Pentecostes, Shavuot, é uma festa, né, que significa Shavuot, semanas, tá? Semanas. O que é semanas? Olha só que lindo que o Eterno é. O Eterno nos ensina por meio, lembra da menorá? Que são 7 ciclos, né? Ele trabalha com 7 ciclos o tempo todo, o Eterno. Então, olha, aí você tem a festa de Pêssar, depois você tem a festa dos pães não fermentados, asnos, depois você tem a festa das primícias, né? Não é isso? Aí na festa da semana, que é aqui, olha, ela começa, sabe quanto tempo? 50 dias, praticamente, né? 49 dias, depois do início da Pêssar, que é 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. Então, depois de 7 semanas, eles repetem o ciclo 7 vezes, né? 7 Shabats, né? Eles passam por 7 Shabats, mais os 2 Shabats do início e do fim da Páscoa, então 9 Shabats, né? E aí, cada mês também vai ter o seu, cada semana vai ter o seu Shabat, né? Até chegar na semana da Shavuot, que é a Pentecostes, tá? Então foi aqui, foi o primeiro sábado aqui que começa aqui, né, no caso. Aí você tem também os sábados semanais, você vai ter ali cada semana, né, vão ser 7 semanas, então vai ser 7 sábados. Mais os 2 sábados, então dá 9 Shabats. Se eu não me engano é isso, tá? E aí, o que acontece? Essa aqui, olha, é muito importante essa aqui. É um evento que esse aqui, por isso está no meio, ó.
Esse aqui é evento, que esse é o principal, tá? Isso aqui, olha, lança luz para os dois lados, tá? Os dois lados. Por que essa haste do meio é muito importante? Porque essa haste do meio, ela aconteceu exatamente dois eventos principais da Bíblia, tá? Que foi a entrega da Torá. Deus, ele entrega a Torá a Moisés exatamente 49 dias depois deles saírem do Egito, tá? Então passa 49 dias no décimo, no 50º, 50 dias depois, né? Agora que eu estou concentrado em outra coisa que não consegui falar. Você tem ali o que? Você tem ali a entrega da Torá. E o que a Torá faz? A Torá lança luz, né? O que Paulo fala sobre a lei? Né? Não há pecado no mundo enquanto não há lei. Então, quando a Torá chega para a mão de Moisés, e Moisés passa para o povo, então foi exposto o pecado do mundo. Embora, né, os humanos sabiam que tinha coisas erradas que não podia fazer, como matar, né? Noé já tinha explicado. Mas uma forma mais clara deles saberem, né, das leis do Eterno, que ficou mais claro, foi exatamente na festa de... Vamos lá. Na festa de Pentecostes. Só que, olha só que detalhe. Não foi só Pentecostes, a entrega, né? Olha, semanas celebradas 50 dias após a Páscoa. Comemora a entrega da Torá no Monte Sinai e o início da colheita de trigo. Tá? Então, quando eles, já na Terra Prometida, né? Eles faziam a festa do Shavuot, né? Que é a festa de Pentecostes. O que acontecia? Eles precisavam de quê? Eles precisavam de subir a Jerusalém, tá? Todas as pessoas que moravam longe, os homens, tinham que subir a Jerusalém. Então, ó, a primeira festa, que era Pêssar, tinha 3 festas já junto com ela, tá vendo? 3 festas juntas. Então, numa semana só, o judeu já subia, também era obrigado a ir, tá? Era convocação solene. Os judeus subiam da onde que eles estivessem, ou desciam, né? E tinham que ir para Jerusalém para comemorar essas 3 festas aqui, ó. Começando em Pêssar, com a imolação do cordeiro em 14 de Nisan. O cordeiro não podia ser imolado no dia 15, tá? A refeição até podia ser feita no dia 15, como era feito no dia 15. Mas o cordeiro morria no dia 14. Então, aí começava Páscoa, pães, primícias, tá? Acabava aqui, ó, no 8º dia acabava tudo. Acabava o ciclo, era um Shabat, todo mundo descansava, depois todo mundo ia para sua casa. Então, 50 dias não, né? Porque já tinha passado 8 dias. Então, 41 dias, mas um mês e pouquinho depois, já vai os judeus de novo subir para Jerusalém. Por quê? Por causa dessa festa aqui, ó. Tá? O que eles faziam nessa festa? Eles comemoravam a Torá. Os judeus comemoravam a Torá. A entrega da Torá, tá? Vamos lá que ele explica um pouquinho, né? Porque depois, olha, aconteceu uma coisa interessante. Não, vou voltar aqui mais uma vez. Não foi exatamente em Pentecostes que Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja? Não foi exatamente em Pentecostes? Tá vendo? Porque essa haste do meio aqui ela é muito importante. Porque antes Deus ele dá a sua lei em pedras no Pentecoste. E depois ele pega o mesmo padrão e derrama a sua lei agora com o Espírito Santo no coração da igreja, né? Então, o Pentecoste ele marca o período de 2 eras importantes. Quais são essas 2 eras? A era em que Deus lidou com os gentios, com os judeus, né? Especificamente os judeus, tá? E essa aqui do meio já está falando de um período em que ele já não lida só com o judeu, porque no Pentecoste ele não entregou a Torá escrita no coração somente para judeus. Olha que fantástico isso. Ele entregou também para gentios, certo? Embora ali naquele terraço só tinha judeus, mas você vê que depois ali abre-se um precedente para os gentios entrar na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, fazer parte de Israel, né? Então você tem aqui uma festa que ela é intermediária para os dois lados. Um lado que vai representar a entrega da Torá
a velha aliança, Israel, e uma festa que também vai representar o Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, em que Deus ele começa a lidar também com os judeus e, somado, gentios. Inclusive, essas outras festas aqui, olha, nem se cumpriram ainda. Por quê? Porque nós estamos vivendo nessa era aqui, ó. Nessa era aqui, ó. Certo? Que Deus derrama o Espírito Santo sobre todos os cristãos e todos estão vivendo nessa era. E tem os acontecimentos. Vamos ali, agora, para a próxima festa, né? Próxima festa. Que é a quinta festa. Que é a festa da trombeta. Yom Teruah. Que é o dia do toque do shofar. Ele é celebrado no primeiro dia do 7º mês. Certo? Então, o conjunto de outras festas, porque aqui, olha, os judeus também precisavam subir a Jerusalém novamente, por causa dessas festas que vão acontecer aqui, ó, tá? Eu só não tenho certeza agora se essa festa aqui eles precisavam subir, mas essa aqui eu tenho certeza que tinha, que é já a festa, que é a penúltima festa, tá? Essa aqui eu vou ficar devendo para vocês, também vocês podem pesquisar, também não estou aqui para dar tudo de mão beijada para ninguém. Vocês podem pesquisar depois se os judeus precisavam subir nessa festa aqui. Eu não lembro agora de cabeça se precisava. Mas eu sei que eles tocavam trombeta, tá bom? Trocavam trombeta e marcava o início do ano novo judaico, que é tradicionalmente associado ao arrependimento e a preparação para o dia do juízo, tá? Então, eles se arrependiam também, né? Tinha um ritual de arrependimento, né? Então, algumas coisas assim. E essa festa era associada tradicionalmente ao início do ano novo judaico, tá? Porque tem um ano novo bíblico que começa em Nisan, mas os judeus também eles têm o ano deles, né? O ano civil, vamos dizer assim. Então, eles relacionam aqui. A sexta festa, dia da expiação, Yom Kippur, né? Yom Kippur, dia da expiação. Vamos lá. Então, olha, é no 7º mês também, tá? Então, possivelmente essa festa também precisava subir nessa festa. Mas vamos lá. Dia da expiação, celebrada no 10º dia do 7º mês. Tá? Então, olha, eles tocavam a trombeta no primeiro dia do 7º mês. Aí contava 10 dias, era a festa da expiação. Essa festa aqui é uma das mais importantes que tinha, tá? Essa daqui. Pensa também era, por causa que lembrava, né, do resgate, né? Mas essa festa aqui era importante. Por quê? O que acontecia nessa festa? Um jejum, arrependimento e perdão, onde o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo. Era o único dia, gente, o dia 10 do 7º mês, era o único dia que o sumo sacerdote, nem o sacerdote normal, não, o sumo sacerdote podia entrar naquele recinto mais recolhido do templo, que era o Santíssimo, Santo dos Santos, onde é que tinha a Arca da Aliança, né, com os querubins, o maná, o cajado de Arão, né, que brotara, as tábuas da lei, ok? Dentro da Arca da Aliança, né, que Deus fez aliança com Moisés e Israel ali. Então, uma vez por ano o sacerdote entrava. Ele não entrava de mão vazia, tá? Ele entrava com o sangue do cordeiro que era imolado. Tinha um cordeiro que era imolado, né, nessa ocasião, e ele entrava com esse sangue e ele aspergia esse sangue em cima da tampa do propiciatório, que era a tampa da arca. Ele derramava o sangue do cordeiro em cima da arca, tá? Eu já disse no meu canal, vou repetir, a arca representa nós, seres humanos, tá? Nós somos a representação dessa arca. Os anjos, os querubins, nos protegem, estão de olho em nós, né? Nós, dentro de nós temos que ter o maná escondido, Jesus, Mashiach, né? Que é o maná que veio do céu, eu sou o pão que desce do céu. Por isso que essas festas são importantes, porque senão você não entende nada disso. O cajado de Arão, que brotara, que representa a ressurreição, né? Do Mashiach também. Por quê? Porque um cajado que já era um pau seco e morto, ele brotou um ramo, que representa a ressurreição. Então, Deus, ele ressuscitou Jesus.
E essa ressurreição, ela tem que estar aqui dentro da gente também. E lá também tinha o quê? Além do maná, que representa o Cristo que desceu dos céus para nos alimentar, né? Que representa a sua vida em nós. Também temos que ter dentro de nós o sentimento de ressurreição, que é a base do cristianismo. E por último, nós temos que ter, que representa o cajado de Arão, pelo menos o meu ponto de vista, a minha interpretação para isso. E, por último, as 2 tábuas da lei, que representam a lei de Deus, né? A Torá, embora ela não foi escrita mais em pedras, ela foi escrita no coração, tá? E o que é Torá? Torá é amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né? Tem muitas outras coisas que Torá fala, certo? Mas tem a ver com isso. E por que que o sumo sacerdote ele pingava o sangue do cordeiro em cima da arca da aliança? Por causa da santificação que precisava ser feita ao povo, né? Porque o objetivo daquilo ali era arrependimento do povo. Então o sacerdote entrava, né, no 10º dia, no 7º mês, amarrado, porque se ele tivesse impuro e Deus não aceitasse essa oferta, ele podia morrer. Então a única forma de tirar ele lá de dentro lá era puxando pela corda, porque se outro entrasse para tirar ele, morria também, porque só podia entrar o sumo sacerdote. Era bem rígida essa situação aí. E aí o povo ficava naquela tensão toda, porque Israel subia tudo para lá, para Jerusalém. Aquele pátio do templo ficava lotado de judeus, mais de 1,5 milhão de judeus ali, né, nas ruas, tudo aí ficava espalhado, porque ele ficava lotado, né, judeus de todo outro lugar ia para lá. E aí, na hora da expiação, era um silêncio total em Israel. Por quê? Porque se o sacerdote não saísse lá de dentro, significava que Deus ele não tinha perdoado o povo por algum pecado que eles tinham cometido e poderia ter muitas e muitas consequências pesadas para isso. Então, eles ficavam num silêncio ensurdecedor, esperando o sumo sacerdote sair de lá de dentro. E o pior é que o templo, ele tinha a primeira repartição, que era o santo, e quando o sumo sacerdote já entrasse no santo ali, o povo já não tinha visão de mais nada. Então ali ainda tinha os rituais, que ele tinha que lavar as mãos, os pés, aquela coisa toda, aí colocar nele as roupinhas lá importantes com as 12 pedras, com aquela turbante, né, escrito a santidade pertence a Adonai, né. Aí tinha todo um processo, um procedimento. Ele entrava lá com incenso também, que tinha que levar incenso, com sangue, aspergia e depois saía de lá. Depois se lavava novamente, né, que estava com a mão suja de sangue e tal. E aí ele saía do templo. Quando ele saía do templo, o povo via o sacerdote, aquele silêncio ensurdecedor se transformava em uma alegria, e gritos e palmas, e o povo judeu, né, talvez não agora, mas dos tempos antigos, eles eram sempre um povo muito alegre, né? Muito, então era assim, Jerusalém ficava radiante de ver o sumo sacerdote sair do templo, que é também, né, uma festa que representa o Mashiach, né? O que significa isso? Vou dar o sentido agora para vocês, tá? O Mashiach, ele é o nosso sacerdote, né? Hebreus fala isso o tempo todo, né? E fala que ele teria que ir aos céus apresentar para Deus, né, perante as pessoas de Deus, o sacrifício. E voltar, não é? Voltar. Porque é a segunda vinda de Cristo, né? Ele morreu, ressuscitou como sacerdote já e foi. Então, nesse período que ele entrou no templo, no santo, a gente já não vê mais nada, porque o santo já é lá pro céu afora. Só que lá no céu tem o Santíssimo, que é a casa mesmo onde é que Deus, o lugar mesmo onde Deus fica. Então ele entra no santo, também entra no Santíssimo, certo? E depois ele volta, ele oferece o sacrifício e volta, certo? Os incensos, que são as orações, ele leva as orações dos santos também com ele, leva o seu sacrifício, né, que ele mesmo é o cordeiro também, então ele é o sacerdote também, ele é o cordeiro, então ele vai com o seu próprio sangue, seu próprio sacrifício, e fica lá por um tempo, né? Durante esse período que ele fica, que é o período em que Cristo sobe aos céus, a gente não vê mais ele. O Israel, o que é o Israel agora? Israel não é só mais judeus. Israel são judeus que carnais e também são os gentios que aceitaram Mashiach como sumo sacerdote. Então todos nós estamos esperando. E tem hora que parece até que é um silêncio ensurdecedor da parte de Deus, né? A gente acha isso, né? A gente não, principalmente depois que os apóstolos morreram, a gente não tem mais assim nenhuma pessoa, né, que nos represente
Aparecem os líderes religiosos, mas eles não são nem comparados, né, com os apóstolos, que foram a base da igreja, que ressuscitava mortos, que fazia um monte de coisa, né? Então não tem mais. Então nós estamos o quê? Esperando o sumo sacerdote sair de lá de dentro do templo, aprovado por Deus, que é Jesus, né? Então quando Jesus volta, quando nós conseguimos ver Jesus, quando ele sai do santo, quando ele sai do templo, né? Vamos dizer que, vamos comparar que nesse contexto o santo ali já representa os céus, né? Então quando ele aparece e a claridade dele aparece nos céus, todos os que estão esperando a volta do sacerdote para se regozijar vai gritar de alegria e chorar de alegria, porque vai ser a volta de Cristo. Aí a festa a festa do tabernáculo representa isso, tá? Do tabernáculo não, do Yom Kippur. E um detalhe que eu não falei sobre essa festa aqui, ó, a festa das trombetas, é que a festa das trombetas, ela tinha o toque do shofar, né? Fala trombeta, mas é shofar. O shofar era tocado 10 dias antes de ter a ocasião do Yom Kippur. Então essas trombetas aqui, olha, lá em Apocalipse fala de 7 trombetas tocadas. E a última trombeta é a trombeta da ressurreição. Tá? Então, durante as eras cristãs, que também é dividida em 7, por meio de 7 igrejas, lembra que eu falei lá que essa menorá aqui, olha, ela também representa as 7 igrejas? O que é as 7 igrejas? Isso aqui, gente, é o período das eras cristãs. Durante a era cristã em que Cristo ele comemorou Pêssar e subiu aos céus, até voltar para o tabernáculo, vai ter essa era cristã aqui, ó, da igreja, que é a mistura de gentios e judeus convivendo. E cada período desse aqui, ó, representa uma era cristã, ok? E os últimos eventos dessa era cristã vai ser o quê? Vai ser, primeiro, trombetas, que é a ressurreição dos justos, na 7ª trombeta, certo? A 7ª trombeta exatamente significa a ressurreição dos justos. Tá? Como se cada trombeta fosse aqui de novo na menoral. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. O Apocalipse fala disso. Aqui quando chega na 7ª trombeta, é o que? É a ressurreição, certo? A ressurreição acontece quando? Quando Jesus volta, certo? Por isso que essas duas festas é juntas. As trombetas acontecem e Jesus aparece, tá? As trombetas são tocadas, os anjos tocam a trombeta, Jesus volta, né? E é tocada a trombeta da ressurreição e Jesus aparece no mundo, tá bom? Essa última festa, penúltima festa ali. E por fim, festa dos tabernáculos, Sukkot, tá? Essa festa do tabernáculo aqui, Sukkot, não vai dar para vocês verem não, porque ficou um textinho para baixo, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Festa dos tabernáculos eram barracas, né, celebrado no 15º dia do 7º mês. Então 5 dias depois do choro, da expiação, daquela coisa toda ali que o sacerdote fazia e tal, 5 dias depois começava a comemorar a proteção de Deus durante a jornada no deserto, quando os israelitas habitavam em tendas temporárias, tá? Então Deus ele faz o povo lembrar daquele período do deserto, tá? Em que Deus ele habitou com o povo ali, literalmente, né? Porque a coluna de fogo e fumaça negra, ela ficava ali o tempo todo, né? Durante 40 anos ali. Então Deus habitou com eles mesmo. Tanto é que as pessoas viam, né, a glória do Senhor descendo, a glória do Senhor subindo, a coluna de fumaça e tal. E foi o período em que o Senhor mais conviveu com o povo, naqueles 40 anos, tá? Foi o período que o Senhor mais conviveu com o povo ali nas tendas. Porque Deus gosta de simplicidade, gente. Deus ele colocou o povo em tendas para o povo aprender a lição da humildade. E ele também morou em tendas com o povo, né? E esse Deus aí é Yeshua, tá? Yeshua HaMashiach, né? Ele é o Deus que estava ali com o povo, tá? E aí, nessa festa, quando acontece ela de novo, no cumprimento da última trombeta, no cumprimento da última festa, o Messias que já ressuscitou os mortos, né, os profetas, os apóstolos, os cristãos durante as eras cristãs, aí ele vem junto com esses para o quê? Para viver na terra. Por isso que é barracas, o Senhor morando conosco.
tá? Lá em Apocalipse fala disso, no capítulo 21. Deus está com a humanidade, né? Esse Deus que está com a humanidade é Mashiach. Durante 1 milênio ele mora no mundo, aqui na Terra, em Jerusalém, tá? Então aqui tem um resumo, né? De Pessa, o que significa Pessa, né? Eu já falei tudo, né? Aqui tem, eu vou disponibilizar esse material aí depois, tá? No grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar e pegar lá, vou disponibilizar. Então, como que era, quando se comemorava a Pessa, né? Então, Êxodo capítulo 12, verso aqui parece que ficou muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui rapidinho. Ó, ficou muito grande isso, então tem que só diminuir aqui. Pronto, agora foi. Beleza. Pronto. Vamos lá. Então, Êxodo 12, 6 diz assim: E os guardareis, né, até ao 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o sacrificará entre as 2 tardes, tá? Então, ó, aqui tá falando do cordeiro, tá? Ele pegava o cordeiro, ficava 5 dias com o cordeiro em casa. Pegava o cordeiro no dia 10, se eu não me engano. Aí eles ficavam com o cordeiro. Por que eles ficavam com o cordeiro? Para eles criarem afeição com o cordeiro. Então não era assim, vou fazer a Páscoa, vou escolher um cordeiro ali qualquer e vou matar ele na véspera da Páscoa. Não. No dia 10 de Nisan, as famílias tinham que buscar um cordeiro sem defeito algum e colocar esse cordeiro dentro de casa, praticamente, né? E o guardareis até o 14º dia. Então, nesses 4, 5 dias aí, que eles ficavam com o cordeiro, aquele período ali, Deus, ele estava querendo que as pessoas se afeiçoassem ao cordeiro, para que eles pudessem sentir um pouco de empatia e ver que aquele cordeiro morreu por causa dos pecados deles. Entendeu? Não é porque o coitado do cordeiro fez alguma coisa. Aquele dia era como se fosse a transferência do pecado da família para o cordeiro, do dia 10 até o dia do Pessa. E quando que o cordeiro é emulado? Né? Em Êxodo, pelo menos em Êxodo, se fala que deveria ser emulado, sacrificado entre as 2 tardes. Né? O que é isso? Exatamente naquele período lá que eu mencionei para vocês. Ó, vamos voltar lá rapidamente. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Não podia estar de noite, tá? E também não podia ser nesse período nem aqui, nem durante o dia mesmo. Já tinha que ser pelo menos no período da começar essa tarde. Entre esse período é esse interstício aqui, ó, que pode começar a partir das 15 horas. Já é para 3 horas da tarde já começa o sol indicar para baixo, né? Para sumir. Então é na tarde de 14 de Nisan, tá? Não pode ser 15 de Nisan. O cordeiro não morre dia 15 de Nisan. Então ele tinha que morrer nesse período aqui, ó, tá? Então o que os judeus tinham que fazer? Os judeus tinham que preparar o cordeiro, tá? Então quando que acontecia isso? Por volta das 3 horas da tarde mesmo. Por quê? Porque quando chegasse no dia 15, quando ficasse totalmente escuro, saísse dessa etapa aqui para essa daqui, né, que é totalmente escuro, as estrelas começam a aparecer, a lua nova, né? Que já lua nova não, lua cheia, né? Que aqui já é a lua cheia. O que tinha que acontecer? O cordeiro tinha que ter preparado, eles não podiam mais trabalhar no cordeiro, não podiam mais todos os preparos, né? Que matar o cordeiro, limpar o cordeiro com água, colocar o cordeiro para assar, então não podia, tá? O cordeiro até podia ainda não estar assado, né? Quando chegasse a noite, mas eles já não tinham mais que ficar trabalhando no cordeiro, entendeu? E nem o cordeiro podia morrer já à noite, tinha que morrer na tarde, entre as 2 tardes, né? Entre as 2 tardes é o que ele está falando aqui? Entre a tarde de 3 horas e a tarde do fim do dia mesmo. Então, é de 3 às 18 por aí.
entendeu? E quando Mashiach morre? Mashiach morre exatamente às 3 horas, né? A nona hora é 3 horas da tarde. Então Mashiach, ele é preso, torturado, espancado. Por volta do meio-dia ele é crucificado, né? E ele fica por volta de 3 horas no madeiro, até que ele morre às 3 horas da tarde. Não vou trazer esse referencial aqui agora, nesse estudo, já está grande, né, o estudo. Mas vocês precisam saber disso. Mashiach morre 3 horas. Quando Mashiach morre por volta de 3 horas, quando ele morre mesmo, né, os outros cordeiros também estavam sendo sacrificados. Entenderam? Entenderam o lance? Quando os judeus iam sacrificar o cordeirinho, os cordeirinhos choravam. Então, depois vocês podem pesquisar sobre isso aí. Eu li, tá? Foi um comentarista bem até famoso que falou isso. Eu não me lembro agora qual deles falou, mas eu li num dos comentários bíblicos. Que em Israel, naquele tempo, naquele período, era comum nas 3 horas da tarde se ouvir um eco de cordeiro chorando por causa da sua morte, da dor que eles sentiam, né? Choravam, ou sentiam que iam morrer, né? E produzir algum barulho, alguma coisa assim. Mas era comum. Então, 3 horas da tarde, além do Messias estar morrendo lá na cruz, né? Ainda os cordeiros estavam morrendo, né? Tem um estudo que eu quero fazer com vocês que fala sobre uma diferença entre os evangelhos, porque os evangelhos sinóticos, eles narram esse acontecimento no dia 15. Só o evangelho de João que narra o acontecimento no dia 14, tá? Mas eu acredito que é o evangelho que está certo nesse ponto, nesse sentido. Porque, de fato, o cordeiro morria no dia 14. O cordeiro não podia morrer no dia 15. Ok? Então, Jesus ele morre exatamente no dia 14 de Nisan, tá? 3 horas da tarde. Então, vamos voltar lá naquele mapinha nosso, para vocês terem mais ou menos noção do que eu estou falando. Ó, Nisan começa aqui, ó. Nisan começa, 14 de Nisan, naquele exemplo que eu dei. Começa aqui, ó. Aí era o que? Era 13 de Nisan. Jesus fala para os discípulos prepararem a sala de sobrado, tá? Aí, quando começa Nisan, nesse período aqui que é escuro ainda do Nisan, ele faz o quê? Ele come com seus discípulos, ora, dá instrução, lava o pé dos apóstolos, é traído por Judas, é preso. Aí eu tô avançando, tá? Os sacerdotes vão atrás, alguns, né, os guardas vão atrás dele no jardim de Getsemane, pega ele, prende ele, leva para casa do sumo sacerdote lá, ou sacerdote, não sei. Os discípulos todos fogem, Pedro vai atrás, né, João também vai atrás à distância, parece que acaba até ficando pelado, alguma coisa assim, mas Pedro acaba entrando na casa do sumo sacerdote. Lá ele nega Jesus 3 vezes, eles começam a bater em Jesus, acusar Jesus de um monte de coisa, aí eles pegam, Jesus é mandado para o Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos não vê nada. Isso aí já está começando o quê? Nesse período aqui da manhã aqui, ó. De 6 da manhã até mais ou menos aqui 10 horas. Vê que não tem nada, fala que vai lavar suas mãos, né? Aí tem aquela questão de Barrabás, os judeus escolhem, isso já é umas 11 horas, né? Escolhe Barrabás. Jesus ele vai caminhar por Jerusalém, carregando todos os pecados do povo. Ele cai, né? Simão carrega a sua parte aquela parte de cima da cruz, né? Os Tauros. E ele estava arrasado, porque tinha batido muito nele, né? Aí ele chega no Gólgota, lugar da caveira, mais ou menos 3 horas da tarde, meio-dia, né? Ele chega meio-dia mais ou menos no lugar da caveira. Aí ali ele é o quê? Ele é pregado no madeiro. E ele é hasteado para todo mundo ver. Então, ele fica ali de meio-dia até 3 horas. Nesse período ele fala com o bandido, né, Dimas, promete para ele salvação. Os outros tem alguns diálogos ali com Maria, com João e tal.
E aí, por fim, ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Os que estavam um pouco longe achavam que ele estava falando Eli, Eli, chamando Elias, né? Que não se conseguia se salvar e estava querendo que Elias o salvasse. Mas não era, ele estava falando por que me abandonaste, né? Nesse período ali, ele estava mostrando para nós que nesse ponto ali, ele estava realmente fazendo da sua própria iniciativa sozinho, tá? Sem a ajuda do Espírito Santo, sem nada. Ele estava ali, ele por ele mesmo. Ele se entregou de fato à humanidade, ele se entregou ao Pai, ele se entregou a nós. Ele é o máximo, Jesus é o máximo. E aí ele morre, entrega seu Espírito ao Pai e fica 3 dias, né? Depois, ó, vai ter 3 períodos desse aqui, ó. Lembra que ele morre 3 horas da tarde? Então, ó, esse período aqui é contado como dia na Bíblia, entendeu? Que eu falei no comecinho do vídeo. Por isso que quando você vai somar, vai dar certinho, tá? Vai dar certinho, porque esse período aqui é um dia, aí começa uma noite, né? Que é a noite de 15 de Nisan, tá? Porque aqui é 14, né? Aí começa a noite de 15 de Nisan, um novo dia. Aí vai, ó, uma noite, 15 de Nisan, tá? Aí começa o dia de 15 de Nisan, então já é 2 dias. No dia 15 de Nisan, já é 2 dias e uma noite. Aí já entra aqui no dia 16, tá? A noite do dia 16. Então vai 2 noites e 3 dias, tá? 3 dias, 16. E aí, quando chega no dia 17, ele tinha que ressuscitar, na noite, no período da noite. Ele não podia mais acordar de manhã, já com o sol quente, ressuscitar, não. Aí os apóstolos, os evangelhos, falam que ele ressuscitou exatamente no período crepúsculo aqui, ó. Porque esse crepúsculo significa a estrela da manhã que está chegando. Quem que é a estrela da manhã? É o sol, tá? A estrela da manhã é o sol. Então Jesus ele ressuscita exatamente aqui, olha, porque Jesus é o nosso sol, né? Jesus representa o nosso sol. Não é a primeira vez que a Bíblia representa Jesus como sol. Tanto é que os pagãos colocam até Jesus como sol mesmo, né? Que eles fazem essa compreensão que eu estou explicando para vocês aqui, mas não desse dia específico aqui, mas como no solstício mesmo do sol. Daquela questão toda lá do Deus Sol romano e tal, e a igreja colocou como Jesus no dia 25 de dezembro, tá? Que não tem nada a ver com isso aqui nem aconteceu em dezembro, tá, gente? Isso aqui aconteceu por volta de abril e março do nosso calendário. Então foi 14 do mês de Nisan que ele morreu, e no dia 17, no período da madrugada, dando certinho 3 dias e 3 noites, 3 períodos escuros, 3 períodos claros, que ele tinha morrido, ele levanta na alvorada do amanhecer como estrela da manhã. Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo, porque ele traz luz, entendeu? Olha que fantástico isso aqui, dá até vontade de chorar, né? Jesus ele vem para trazer a luz, ele ressuscita para trazer a luz. E as pessoas falam que Jesus morreu na sexta-feira, mas não é verdade, isso é mentira. Jesus morreu numa quarta-feira, no ano 30. Não é no ano 33, no ano 30. E aí, ó, a quarta-feira, vamos pensar. Depois eu vou trazer um estudo mais detalhado sobre isso, tá? A quarta-feira, ele morre na quarta, na 3 horas da tarde. Ele fica morto na quinta, na sexta, né? E no sábado, no Shabat, né? Quase que amanhecendo, ele levanta. Olha que fantástico. Por isso que ele fala que ele é o Senhor do sábado, porque ele ressuscitou no sábado. As pessoas falam que é domingo? Não é. Não é. Jesus não ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no sábado, no Shabat. Entendeu? Jesus ressuscitou num Shabat. Tanto é que as mulheres foram lá de manhã cedinho para tentar fazer alguma coisa, porque estavam com medo de que se chegasse lá, né, alguém visse elas num Shabat naquele lugar, né? Então elas vão de madrugada lá espreitar o túmulo de Jesus. E lá nesse momento o que acontece? Jesus ressuscita. Jesus não estava lá mais, ele tinha ressuscitado, né? Então, gente, as festas do Eterno são coisas fantásticas de se falar. Eu sempre quero falar sobre esse assunto, mas eu não consigo, porque muito pouco tempo, né? Fazendo faculdade, né? Eu não tenho mais computador em casa, eu só consigo gravar no computador do serviço, ó, tô tarde da noite aqui no serviço gravando. Bati meu ponto lá, tô aqui gravando, né? Podia estar fazendo outra coisa na minha casa e tudo, mas eu tô aqui porque eu gosto muito de falar sobre isso. E também vocês aprender mais coisas, né?
tá bom? Eu espero que esse estudo enche o coração de vocês de informações do Cordeiro. Se preparem para a Pêssar que vem aí, que na verdade o que nos importa para nós gentios, né? Para os judeus eles vão comemorar a Pêssar, né? Porque é o mandamento eterno do Senhor para os judeus, para os israelitas. Mas para os gentios, né? Que também seguia Pêssar até na terceiro século antes de Cristo, quando a igreja se levanta e desassocia os cristãos dos judeus. Então eles pararam ali, os cristãos pararam de fazer Pêssar, mas até então fazia. Então se você quiser fazer Pêssar também, você pode fazer, tá, gente? Pode pegar a Torá e ver como é que faz, pode fazer. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Até o apóstolo Paulo fala, pra gente fazer, né? Então uma passagem que o apóstolo Paulo fala, então festeja a festa. Paulo fala isso. Mas tinha uns que ficavam impondo, né? É ruim isso, principalmente para os gentios. Então Paulo também fala, não deixe de ser aprisionados, né, por ninguém. Mais ou menos isso que Paulo fala. Por um sábado, uma lua nova, né? Porque tudo isso, o maior é Cristo. Né? Jesus é o maior. Jesus representa tudo, gente. Jesus representa o candelabro, Jesus representa o sacerdócio, ele representa o sacrifício, ele representa o cordeiro, ele representa as festas. As festas representam o seu reinado, o que ele faria por nós humanos, como que ele nos salvaria. As festas nada mais é do que Jesus nos contando o que ele faria por nós, de modo antecipado. Por isso que lá no milênio vai ter Shabat, vai ter barracas. Só para finalizar isso, ó, nós finalizarmos nosso estudo aqui, olha aqui, ó, Zacarias, capítulo 14. Zacarias fala sobre 14, fala sobre o Armagedon e o reinado de Cristo, tá? O capítulo inteiro está falando sobre isso, quando Cristo volta. Aqui está tratando das últimas festas. Aqui, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, isso aqui é no Armagedon. Então muitas nações vão ir contra Jerusalém, mas vão morrer lá no Armagedon, né? Que Jesus vai destruir com os anjos e tal. Mas os que sobrarem, né? As pessoas que não forem para essa guerra, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que subir de ano em ano para adorar o rei, Mashiach, tá? Jesus. Aqui tem um tetragrama, mas é porque refere-se a ele mesmo, tá? Não é o pai, não, é o filho, porque é o filho que vai estar aqui em Jerusalém. Ele restaura o reino de Davi em Jerusalém. Ele vai sentar no reino de Davi. Inclusive, Davi vai ressuscitar e vai falar assim, cadê a semente prometida que veio da raiz de Jessé, que sentaria no trono de Davi para sempre? Aí ele vai ver Jesus sentado nesse trono, que vai ser restaurado, né? O palácio de Davi vai ser restaurado e Jesus sentará no trono em Israel, em Jerusalém, tá? Isso é profético. Então, todos vão ter que subir das nações perante Jesus, o rei, e vai adorar Jesus, adorar o rei. Tá? Quem acha que não pode adorar Jesus, olha, muda o seu conceito, viu? Porque no milênio, você vai ter que adorar Jesus, mesmo se você não quiser. Se você acha que é errado adorar Jesus hoje, tudo bem. Mas no milênio, não vai ter escapatória. Quem não adorar Jesus no milênio, meu amigo. E aqui não está falando que é o Pai, não. Porque essa vinda aqui não é do Pai, é do Filho. Os outros apóstolos relacionaram esse texto aqui com Jesus. Tá? Com Jesus. Não foi com o Pai, foi com Jesus. Tá vendo? Quer ver, ó? Aqui, se você pegar o livro de Isaías 66, você vai ver que é o reinado milenar também de Cristo. Reinado de Cristo na Terra, tá? Então, esse Jeová aqui que está aqui, esse Senhor que está aqui em caixa alta, é Jesus. E as pessoas têm que ir lá para adorá-lo. Se alguém das famílias da Terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor, Jesus, tá? Olha o que vai acontecer para eles. Não virá sobre eles chuva. Tá vendo? Então, as pessoas vão ser abençoadas, as nações que sobrarem, né? Vão ser abençoadas no reino milenar. Vai ser baseado na obediência do Cordeiro que eles vão ter que ter. Entendeu? Vai ter novas leis, claro. O Cordeiro vai dar leis e tal. E se eles não obedecer essas leis, principalmente ir lá, para subir e adorar. Só que não é só adorar, tá? Aqui, ó. Festa dos tabernáculos. Tá vendo?
e as suas famílias dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Irá a praga com que o Senhor ferirá as nações. Lá na Bíblia não fala que Jesus vai reinar com vara de ferro as nações? E eles aprenderão justiça? Então olha aqui, ó, se não obedecer às leis de Jesus não, ó, o pessoal reclama que Deus não interfere hoje no mundo, que Deus é injusto, Deus não tem amor, né? Tá bom. Quero ver quando Deus começar a interferir então. Porque Jesus vai ter mão pesada, pessoal. Eu acho que vocês deveriam pensar na possibilidade de se converter a Jesus, de todo o coração e toda a alma, para você fazer parte da igreja de Cristo, que vai estar reinando as nações. Porque viver nas nações, tá? Vai ser pesado, vai ser vara de ferro. E aí, se as pessoas não subirem nas festas dos tabernáculos, ó, subirem e celebrar a festa dos tabernáculos. Então essa festa do tabernáculo acontece no milênio. A aplicação dela é no milênio. Tá vendo? Todas as nações que não subir e celebrar as festas dos tabernáculos será castigada. O castigo do Egito, quando fala Egito, é representação do mundo, tá, gente? Egito na Bíblia é representação do mundo, principalmente os gentios, né, em geral. E o castigo de todas as nações. Então, quer dizer, quem não subir para celebrar a festa de Pentecostes com Mashiach, vai ter que subir, vai ter que morar em barraca, né? Para aprender humildade, para aprender justiça, para ser instruído por Mashiach. Mashiach vai instruir, gente. O milênio vai ser de instrução, não vai ser esse milênio que o pessoal fala aí que Jesus vai estar no céu com 144 mil, tudo sumido, ninguém sabe o que está acontecendo, esperando notícia aí de um ou de outro, de Daniel que ressuscitou no Novo Mundo, quando ressuscitou, né? Ninguém sabe como vai ser essa loucura aí que eles falam, mas o que a Bíblia fala, não. Jesus vai estar presente na terra instruindo o povo. O mundo vai conhecer Jesus, todo mundo vai ter que subir lá, olhar no rosto dele, obedecer, celebrar as festas, seguir de perto o que ele fala, porque senão não vai ter chuva e vai ter praga, entendeu? Ó, tá aqui, ó, na Bíblia, tá bom? Espero que este estudo tenha ajudado você a se achegar de alguma maneira a Cristo Jesus, tá? E fazendo isso, você se achegará ao Pai também, né? O objetivo também é esse, chegar ao Pai, né? Por meio de Jesus. Tá bom? Graça e paz a vocês.